Hoje nós entramos na segunda mensagem sobre o tema da ética, continuando a responder à pergunta fundamental: o que é propriamente a ética do cristianismo? E ainda que, e de novo eu digo isto, estas mensagens sejam filmadas como as de terça-feira, e nesta terça nós vamos entrar na sequência final do Apocalipse, iniciando com a 7ª trombeta. Eu continuo a sugerir que se façam anotações e que as verdades que vamos ver sejam digeridas em casa, no âmbito familiar. Eu, por exemplo, minha esposa e nossos 4 filhos, sempre, infalivelmente, ao chegarmos em casa depois de um culto de domingo ou de um culto de terça, sempre digerimos o que o Espírito Santo nos fala aqui. Nós sempre fazemos esse exercício, e esse exercício, a cada culto tem habilitado, por exemplo, nosso filho caçula, de 11 anos de idade, compreender conceitos profundos da Escritura como se fosse um adulto. O exercício leva à maturidade dos músculos. Então, exercite os seus músculos mentais e espirituais, digerindo aquilo que o Senhor tem falado aqui. Domingos e terças, a mensagem é pregada neste lugar com um propósito: impactar nossas vidas, transformando a nossa mente, as nossas ações, para que causemos impacto no mundo. É ser impactado, como foi dito na terça, é ser impactado para causar impacto. Que a verdade seja compartilhada com pessoas novas na fé, seja compartilhada com simpatizantes do Evangelho, para a salvação e fortalecimento de todos. De antemão, novamente, eu preciso ressaltar que a Escritura diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. É ouvir Deus por meio da sua palavra. E que todo ouvir adequado de Deus é um ouvir teológico. Uma logia é uma fala, um discurso, um ensino. Meu desejo, o desejo do Espírito Santo, é que todos mergulhemos nas verdades acerca de Deus, que todos mergulhemos aqui nessa Deus, teologia, esse ensino libertador sobre Deus, e cresçamos na fé. No último domingo nós vimos que a ética cristã reconhece na própria possibilidade da noção de bem e mal o trágico rompimento do ser humano com a sua origem. Se a ética humana natural se baseia no conhecimento do bem e do mal, presente na carne humana, a ética cristã, vimos no domingo passado, possui um fundamento melhor, que é a lei do Espírito. Se a ética humana, natural, busca resolver os conflitos lógicos, as crises da vida, a partir do conhecimento do bem e do mal, a ética cristã, segundo a lei do Espírito, é livre desse conflito, dessa lógica da vida, é livre para fazer do ser humano, guiado pelo Espírito, a simples encarnação da vontade de Deus. A vontade de Deus passa a se manifestar por meio da carne, ou melhor, do corpo daquele que é guiado pelo Espírito, e não pelo discernimento natural de bem e mal. Mas no que consiste propriamente a vida no Espírito? O que é concretamente vivê-la neste tempo, nesta era? Aliás, que tempo é este? Quais as marcas desta era, se é que elas existem? De que maneira esta era, estes nossos dias, de que maneira esta era se opõe à vida no Espírito? Nós vamos inicialmente olhar para as palavras do Senhor Jesus, no início de um de seus principais discursos éticos, talvez o principal, conhecido por Sermão do Monte. Essas palavras de Jesus no Sermão do Monte
nos contam sobre a vida no Espírito muito acima da ética humana. Diga comigo, a vida no Espírito acima da ética humana. Mateus 5, verso 20, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior, diga comigo, muito superior. Se a justiça de vocês, diz Jesus, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Após apresentar esse princípio tão radical, e que ainda nós precisamos entender, ele não é tão simples assim de ser entendido. Jesus irá exemplificá-lo a partir do verso seguinte. O que nós declaramos agora foi Mateus 5, verso 20. O verso seguinte começa a ser uma exemplificação disso que Jesus falou. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Detalhe que, ao dizer não matarás, Jesus está citando diretamente o que para nós é o 6º mandamento, dos 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 20, verso 13, e Deuteronômio 5, verso 17. Então, Jesus diretamente cita o mandamento. Voltando, vocês ouviram de Jesus o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, é um termo aramaico de desprezo, seria o equivalente a chamar o irmão de tolo. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco, diz Jesus, de ir para o fogo do inferno. Jesus retira aqui em Mateus 5, verso 21 em diante, Jesus retira a obediência ao 6º mandamento, que era não matar. Jesus retira esse mandamento da esfera das ações. Não é só isso. Jesus pega o mandamento e o transporta para a esfera das ideias e das palavras. Só no campo das ideias ou no campo das palavras o mandamento pode ser quebrado. Jesus radicaliza e antes tinha dito: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quantos aqui desejam entrar no reino dos céus? Então essa questão para nós é fundamental. Absolutamente fundamental. Que Deus encontre em nós corações quebrantados. Jesus nos fala de uma categoria que precisa ser superada. É a categoria do fariseu. Ou a categoria também, poderíamos dizer, do mestre da lei. O mestre da lei do tempo de Cristo. A pergunta que a gente precisa fazer é: quem é o fariseu? O que ele representa para nós? O que é isso? A justiça, então, parâmetro de Cristo. A justiça ou a ética do cristianismo precisa superar a ética farisaica, a ética dos mestres da lei do tempo de Cristo. O que é isso? Lembrando que esses mestres da lei e esses fariseus não mais existem. Então essa fala de Jesus tem que ultrapassar o tempo, e nós precisamos ter nesse fariseu e nesse mestre da lei, na verdade, homens modelo. De novo eu cito Bonhoeffer. O fariseu, para Bonhoeffer, é o ser humano que coloca toda a sua vida debaixo ou sob o conhecimento do bem e do mal. Para o fariseu, cada momento da vida torna-se uma situação de conflito, em que deve escolher entre o bem e o mal. Para não errar, sua atenção está concentrada dia e noite
em refletir antecipadamente sobre a imensa possibilidade de possíveis conflitos, em decidir a respeito e em determinar a própria escolha. Esses homens, diz Bonhoeffer, de olhar incorruptivelmente objetivo e desconfiado, não podem se defrontar com o semelhante sem analisá-lo quanto às suas decisões nas situações de conflito da vida. Agora o detalhe, esse juízo farisaico, realizado de acordo com o conhecimento próprio do bem e do mal, não deixa nem mesmo escapar Jesus do conflito. Para o fariseu, até Jesus tem que entrar no conflito entre bem e mal. Mas Jesus sempre se sobrepõe a esse conflito. Sempre que os fariseus abordam Jesus com malícia, Jesus se desvia, ele é o rei soberano, nós temos declarado isso aqui hoje. Ele é o rei soberano, ele se sobrepõe à astúcia dos fariseus e não entra no conflito bem e mal. Os fariseus e os mestres da lei, e aqui, quando Jesus fala sobre mestres da lei, inclui também os saduceus, são guiados pela carne, guiados pela mente natural, por esse conhecimento decadente sobre bem e o mal, que o fruto proibido, como vimos domingo passado, deu para a raça humana. Por causa disso, ele só tem o conflito como opção. Tudo precisa ser resolvido na vida a partir dessa relação conflituosa. As respostas não vêm sem uma crise. Da mesma forma, a resposta de Jesus, se de um lado, os fariseus na sua mente carnal só trabalham em cima do conflito, da mesma forma, a resposta de Jesus só pode partir da sua unidade com o Pai, da unidade desse Filho do homem, Jesus, com a sua origem, seu Pai, dessa superação da voz da consciência e da necessidade de autoaprovação. Em Jesus não há o conflito. Em Jesus há claramente a vontade de Deus para cada situação. Essa vontade de Deus para cada situação, para cada circunstância, é a resposta própria da ética do cristianismo. E ela sai da boca de Jesus. Mas, como Jesus, falando na ética do Espírito, na ética cristã, e os fariseus se encontram falando a partir de níveis completamente diferentes. Um fala a linguagem de Deus, o outro fala a linguagem do mundo. Um fala a linguagem do Espírito e da vontade de Deus. Um fala de mero e simples conflito de escolha sobre o que para mim, para a carne humana, seja certo ou errado. Na verdade, falando de níveis completamente diferentes, de esferas de vida completamente distintas, vida no Espírito e vida na carne. Não há, na verdade, entre Jesus e fariseus diálogo, mas há um desencontro das palavras. Os fariseus fazem perguntas para Jesus. Jesus responde com discursos sobre a vida no Espírito. Eles chegam com um probleminha do tipo bem e mal, e Jesus sai completamente disso. Nós vamos ver dois exemplos em Mateus 22. A partir do verso 15, o primeiro exemplo. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo, olha, é certo pagar imposto a César ou não? O que não está dito aqui, e é esta a malícia dos fariseus, eles fazem essa pergunta em público, e o texto vai deixar bem claro que é na frente de todo mundo que isso é feito. Na verdade, Jesus está querendo
que os fariseus, estão querendo que Jesus se comprometa com uma resposta que vai definir uma dessas duas posições. Ou Jesus é alguém que vai se rebelar contra Roma, ou Jesus é alguém que, mesmo sabendo que o seu povo está sendo oprimido por Roma, será ou terá que ser acusado de covardia, porque ele não vai fazer nada contra Roma. Ou vão dizer que ele incita a desordem, ele é um insurgente contra Roma, ou vão dizer que Jesus é um covarde que não liberta seu povo, ou seja, não é um Cristo libertador. Isso é o não dito aqui na pergunta dos fariseus. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, a moeda que equivalia à diária de um trabalhador braçal. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o povo vibra. Ok. Jesus menciona um dualismo, um conflito de duas ideias que na verdade não existe. Ele é um mestre, amém, meus irmãos? O dualismo que não existe é o que é de Deus e o que é de... Isso não existe, essa crise não existe, porque o que é de Deus e o que é de César, quando na verdade tudo que é de César, ou tudo que César diz ser dele, pertence primeiramente a Deus. O que é de Deus, o que é de César, ou o que César diz ser de César, talvez seja de César, mas é na verdade de Deus. Jesus devolve o problema aos fariseus. Jesus conhecia muito bem a profecia de Ageu, por meio de quem Deus afirmava em alto e bom som. Ageu 2, verso 8, eu peço que vocês digam comigo. O Senhor afirma, vamos lá? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O que é de César, o que é de Deus, isso não existe. Mas os fariseus não conhecem os tempos e os métodos de Deus. O usurpador de território, o César, que representa o Império Romano, que invade a Palestina e usurpa território que não lhe pertence, era território que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Até havia posto a sua imagem em palavras suas na prata que era de Deus. Aí os fariseus surgem esperando um Cristo libertador. Na verdade, eles não estão esperando isso, eles querem se opor. Eles parecem querer, eles dissimulam, parecem querer um Cristo libertador e sabem que o povo tem justamente essa esperança. Eles querem pegar Jesus numa armadilha, fazendo Jesus falar sobre a sua própria missão. Jesus veio para libertar. E eles querem que Jesus se comprometa falando sobre isso. Afinal de contas, na malícia dos fariseus está: até quando os judeus deveriam estar debaixo da opressão política e econômica de Roma? Diga comigo, até quando? Olha para o seu irmão e diga: até quando? Essa é uma pergunta-chave agora aqui para nós, sobre a ética cristã e a ética da carne. O problema na fala dos fariseus é que um coração submisso não desafiaria Deus acerca disso, mas perguntaria humildemente: qual é o tempo? Aliás, não foi assim com Moisés?
Deus não levantou Moisés como um libertador? Será que Deus não poderia fazer isso mais uma vez? Agindo a seu modo e a seu tempo. Quem sabe até de dentro para fora do próprio Império Romano? Deus não poderia fazer isso? Poderia ou não? Sim. Aliás, mais tarde, quando Jesus é humildemente interrogado pelos seus discípulos, noutros termos é verdade, mas sobre a mesmíssima questão, ou seja, quando Israel será livre do opressor, Jesus deixa transparecer que um dia os judeus ficariam livres de todo jugo estrangeiro. Um texto que nós conhecemos bem, Atos capítulo 1, a partir do verso 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o... Aleluia! Não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Israel ficará livre do jugo do seu opressor? Verso 7, e disse-lhe Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, Jesus está dizendo que a restauração do reino a Israel é parte do plano perfeito do Pai. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, diz Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Os fariseus fizeram uma confusão. Eles confundiram as suas vontades e as suas expectativas com a vontade de Deus. Isso é próprio da visão humana sobre bem e mal, sobre certo e errado. Eles não estavam entendendo o tempo e o modo. O segundo exemplo, ainda em Mateus 22, aparece a partir do verso 23. Naquele mesmo dia, aquele estava sendo um dia especial para Jesus. Chegam os fariseus e querem pegá-lo, usando a própria missão dele contra ele. Agora chegam os saduceus. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão, mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Ou seja, morria um, o outro irmão vinha e casava com aquela mulher, para tentar gerar descendência para o nome do irmão anterior. Foi nisso até o 7º morrer. Finalmente, depois de todos, é altamente provável, amados, que essa história tenha sido inventada pelos saduceus. É muito, muito difícil que uma mesma mulher tenha conseguido casar com 7 irmãos na sequência. Mas eles estão tão mal intencionados, e o desfecho dessa história é tão perverso, tão cheios de veneno, que eles vão dizer o seguinte, olha só, finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, olha o veneno, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Visto que todos foram casados com ela. Quando os mortos ressuscitarem, essa mulher é mulher de quem? De qual dos 7? Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram, e agora Jesus vai fazer a pergunta, vocês não leram o que Deus disse, ou Deus lhes disse, eu sou o Deus de
Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, de Jesus, mas de vivos. No dizer de Jesus, olha só, tanto a mulher quanto seus 7 ex-maridos estavam vivos. Todos estavam vivos. Estavam vivos diante de Deus, mesmo depois de mortos, para esta era ou para este mundo. Para Deus, a morte é algo completamente diferente daquilo que nós conhecemos. Preste atenção. Para Deus, a morte é algo absolutamente diferente daquilo que nós conhecemos. O mesmo Deus, presente aqui, Ele está aqui? Esse mesmo Deus presente aqui, esse mesmo Deus que está presente com os salvos, para Ele há apenas na morte uma mudança de dimensão na vida daqueles que morreram para esta vida. Os salvos continuam a viver fora desta vida, na outra vida, continuam a viver com Ele, Deus, mas de um modo ainda mais radical. E os perdidos na outra vida continuam a viver sem Ele, Deus, igualmente de um modo ainda mais radical. Mas Deus continua do outro lado. Para Ele, apenas o ser que morre aqui, o ser humano que morre aqui, entra na dimensão para se encontrar com Ele, Deus que está do outro lado, lá na outra dimensão. Deus não vê a morte como nós a vemos. Amém? A perspectiva de Deus é completamente distinta de nós. É como se Ele estivesse aqui neste salão, esta fosse a dimensão desta era, onde nós sai ali para a sacada e Ele está ali na sacada e a história continua. Isso é morte para Deus. Outra verdade que Jesus vai dizer é que as atuais relações familiares só valem para esta era. Relações familiares como nós as conhecemos, só valem para esta era. Não afetam nem a vida após a morte, diz Jesus, nem a vida ressurreta do último dia. As relações desta era são só para esta era. Gostaria muito de continuar casadinho com essa mulher linda que está aqui à minha esquerda pelos próximos milhões de anos, mas não será assim. Os saduceus, como os fariseus, não conhecem os tempos e os métodos de Deus. Eles também não conhecem. Eles nada sabem sobre o real propósito da vida, porque para eles, olha só, bem e mal só tem a ver com esta vida. Bem e mal só tem a ver com esta vida para os saduceus. Isso é uma limitação da visão humana sobre ética. Nós vamos entender isso. Para eles, saduceus, bem e mal só tem a ver com essa vida, porque na verdade, para eles, saduceus, só há essa vida. Esses dois exemplos de Mateus 22, de uma ética humana baseada em certo e errado, mas distante, nos dois casos, da vontade de Deus. Esses dois exemplos de uma categoria que precisa ser superada, a categoria do fariseu ou do mestre da lei do seu tempo. Esses dois exemplos podem ser sintetizados da seguinte maneira. Preste atenção. 1. A ética humana simplesmente baseada em bem e mal, certo e errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, nada sabe sobre os tempos e processos de Deus. E por isso mesmo ela erra frequentemente. Ela exige que se faça, ou faz, ou tenta fazer algo que por vezes até é vontade de Deus, mas na hora e do modo errado.
Esse conflito, porém, desaparece na vida segundo o Espírito. Faz-se aquilo que é efetivamente vontade de Deus, do modo e no tempo em que Deus quer que essa coisa seja feita. Segunda verdade, a ética humana simplesmente baseada em bem e mal, certo e errado, entre aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito, nada sabe sobre o porvir. Aliás, nós cantamos aqui hoje, só tu, começo e fim, és para mim o que passou e o que há de vir. Na verdade, a ética humana natural sequer sabe que há um porvir. Vive sem saber que estas relações aqui treinam a raça humana para novas e futuras e eternas, relações. A ética humana natural vive sem saber de vida após a morte. E por isso mesmo erra frequentemente. Exige que se faça, tenta fazer, ou faz algo que não é vontade de Deus. Agora, olha só, e não é vontade de Deus, especificamente por causa dos efeitos dessa ação nesta era apenas. Mas não é vontade de Deus por causa dos efeitos eternos dessa ação. É algo que Deus não quer que se faça, porque os efeitos eternos desse não fazer livram de um mal eterno. Bem, esse conflito também desaparece na vida segundo o Espírito. Temos aqui alguém que quer andar segundo o Espírito? Quer realizar ações que implicam na eternidade, que afetam a eternidade de modo positivo? Veja bem. 2 Timóteo capítulo 2. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. E Paulo prossegue dizendo para Timóteo: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos. Tudo suporto por causa dos eleitos. Olha a ação de Paulo. Eu suporto tudo por causa dos eleitos, ele vai dizer por quê? Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Eu me privo ou desfruto com olhos no efeito eterno das minhas ações. Esta palavra é digna de confiança. Vamos dizer isso juntos? Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Interessante que eu já ouvi, e aqui eu preciso fazer uma ressalva, eu já ouvi muita fala descontextualizada sobre ele permanece fiel. Jesus, por meio de Paulo, apóstolo, diz a Timóteo, seu filho na fé e pastor, que ele, Cristo, é fiel, ou permanece fiel, fiel a si próprio, operando no juízo final, tanto o perdão de pecados, quanto a condenação dos impenitentes. Então, Paulo não está falando que ele é fiel
à vontade humana, mera e simplesmente. Ele é fiel à palavra e à vontade soberana de Deus. Mas, amados, esta não é toda a questão. E aqui eu vou apenas introduzir a segunda parte dessa mensagem. A ética humana é filha do seu tempo. Enquanto a ética cristã é filha do Deus eterno. A ética humana se baseia naquilo que em seus dias se considera verdade. Olha o problema. A ética humana se baseia naquilo que é a verdade de seu tempo. A ética cristã se baseia naquilo que Deus diz ser verdade. Por causa disso mesmo, no último domingo, uma das primeiras afirmações da mensagem pregada foi a seguinte: a ética cristã não trabalha com as noções de bem e mal peculiares às muitas heranças históricas, familiares, às muitas visões de mundo, às particularidades humanas. Não é esse o fundamento da ética cristã. Se a ética cristã, diferentemente da ética humana, é filha do Deus eterno, resta uma pergunta então sobre a ética humana, que é filha do seu tempo. E a gente retoma então a pergunta: que tempo é este? Quais são as marcas deste tempo? Quais são as marcas de um cristianismo que vive este tempo pós-moderno? Nesta era a que nós chamamos de pós-modernidade, quais são os efeitos deste tempo sobre a ética e sobre a verdade? O que é verdade nos nossos dias? O que é ético nos nossos dias? Eu vou ser muito, muito sintético, porque infelizmente precisamos correr contra o relógio. Sendo bastante sintético, e apesar de toda a discussão que há hoje sobre pós-modernidade, nós poderíamos agora aqui pensar da seguinte maneira: a Idade Moderna é considerada por muitos pesquisadores como se iniciando em 1453, na tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Nós estudamos isso no colégio. Ou, por muitos ainda, se iniciando em 1517, quando Martim Lutero coloca as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, o que dá início à Reforma Protestante. A era moderna é marcada por um conflito entre fé e razão, fé e ciência, como se a ciência não dependesse de fé e não usasse elementos da fé. Nós vamos fingir que a ciência não usa fé, o que é uma grande mentira, mas ela baseia seus pressupostos em fé também. Vamos fingir que não. A era moderna então é marcada, diga comigo, pelo conflito de fé e razão. O tempo passa, nós entramos em 1789, naquilo que é o início do chamado Iluminismo, vem a Revolução Francesa, a queda da Bastilha. E aquilo que é apenas conflito entre fé e razão, se transforma, na verdade, em conflito da razão com a razão. Há quem diga que a pós-modernidade não começou com a queda da Bastilha. Há quem diga que ela começou com a queda do Muro de Berlim, muito tempo depois, 1989. Mas agora nós temos um conflito mais grave ainda.
Quando a razão desafia a si mesma e diz: não dá para se ter visões totalizantes do mundo. Eu disse a vocês ser extremamente sucinto falando de pós-modernidade. Há alguns estudiosos que vão nos ajudar nessa compreensão. Mas, na verdade, a gente começa pelo Novo Testamento falando de pós-modernidade. Nesta era pós-moderna, quais são as marcas do pensamento humano? Pedro vai dizer, em 2 de Pedro 3, verso 3, acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores, que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Onde está a promessa da volta de Jesus? Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, vai dizer: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E aí Paulo encerra essa fala a Timóteo dizendo: fique longe de gente assim. Judas, em Judas, só pode ser capítulo 1, versos 17 a 19, diz: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, desejos pecaminosos. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Meus irmãos, essa é uma síntese da nossa era. Mas eu quero ressaltar algo que tem sido dito aqui e que foi dito recentemente neste púlpito. A história do mundo aponta para apenas duas possibilidades. Quando a degradação ética e moral atinge nível crítico, como nos nossos dias já atingiu globalmente nível crítico, ou Deus opera seu juízo, ou ocorre um avivamento. Em ambos os casos, há esperança. Porque a Bíblia diz que o juízo de Deus é redenção para os salvos. E o avivamento é a restauração da sociedade humana. Neste sentido, o Evangelho sempre é esperança. Sempre. Atos 2 diz, e eu vou parar aqui. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós teríamos muito ainda a ver, é verdade. Mas eu interrompo aqui, e nós continuamos esse tema no próximo domingo, com algumas questões perturbadoras.
na expectativa de que nós rememos na contramão deste século. Agora, iremos participar do pão e do cálice da ceia. E ao participarmos do pão e do cálice, nós estaremos dizendo que queremos viver por meio de Cristo. Que para nós há uma verdade. E não é a verdade do mundo. E não é a verdade humana natural, para nós não é esse o ponto referente, não é isto que vai dizer para nós o que é certo ou o que é errado, mas para nós o que vale como certo ou errado é mesmo a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, diz a Escritura, não apenas chega ao nosso ouvido, ela vem para dentro de nós pelo Espírito Santo. Pensando na ceia do Senhor, Jesus fala sobre essa vida no Espírito. Ouça Jesus. Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, eu me alimento da palavra do meu Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. João vai dizer, nisto se manifesta o amor de Deus para conosco. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Não por uma verdade relativizada, não por aquilo que agora é verdade, amanhã não é. Não por aquilo que eu acho, mere simplesmente, que é o certo para este momento. Não. Vamos declarar juntos, nisto se manifesta o amor de Deus para conosco. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos.